Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou neste momento, hoje são dia 8 de dezembro de 2014 e tomei a iniciativa de dar continuidade ao trabalho que no dia 7 fora iniciado sobre a Bíblia, né? É um trabalho em que há uma proposta nossa sobre espiritualidade compartilhada. A espiritualidade compartilhada é justamente tentando levar para você algumas informações que lhe possam ser úteis no aprendizado sobre o nosso Criador, a sua palavra, os seus servos que ao longo dos séculos serviram a ele, ao filho dele e à humanidade inteira, tentando a salvação do ser humano aqui no planeta Terra. Eu sou José Jackson Cardoso. Se vocês não assistiram o vídeo Bíblia anterior a este, eu gostaria que você tirasse um tempo para assistir. E posteriormente você assiste este vídeo onde nós iremos falar Bíblia Apócrifo Cânon. Então, meus prezados ouvintes, o cânon da Bíblia diz o seguinte. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que você poderá também pesquisar no Wikipedia, né? Uma fonte interessante para que você tenha maiores dados, melhores dados, que poderá haver até um detalhamento sobre alguma parte que você queira se aprofundar, né? Lá você vai encontrar um resumo e detalhes que poderá reforçar a informação que estamos tentando passar para você. Então, o cânon da Bíblia, originalmente a cana, servia de régua e instrumento de medir. Podemos ver isso em Ezequiel 40, 3 a 8, 41, 8, 42, 16 a 19. O apóstolo Paulo aplicou cânon ao território delineado como sua designação e novamente a regra de conduta pela qual os cristãos deviam medir como estavam agindo. Você poderá ver isso em 2 Coríntios 10, 13 a 16, em Gálatas 6 e 16. O cânon bíblico passou a referir-se ao catálogo dos livros inspirados, dignos de serem usados como régua para medir a fé, a doutrina e a conduta. Veja a Bíblia no vídeo anterior, ok? A mera escrita de um livro religioso, sua preservação durante centenas de anos e ser estimado por milhões de pessoas, não provam que ele seja de origem divina ou canônica. Precisa ter credenciais da autoria divina, demonstrando que foi inspirado por Deus. O apóstolo Pedro declara: a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos por Espírito Santo.
Você pode ver isso em 2 Pedro 1:21. O exemplo, ou melhor dizendo, o exame do cânon bíblico mostra que seu conteúdo está à altura deste critério em todos os sentidos. Escrituras hebraicas. A Bíblia teve início com os escritos de Moisés, em 1513 antes da Era Comum. Nestes se acham preservados os mandamentos e preceitos de Deus para Adão, Noé, Abraão, Isaque e Jacó, bem como os regulamentos do pacto da lei. Desculpa. O que é chamado de Pentateuco inclui com 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jó, evidentemente também escrito por Moisés. Preenche a história após a morte de José em 1657, antes da Era Comum, e antes de Moisés mostrar ser servo íntegro de Deus, um período em que não havia ninguém igual a Jó na terra. Você pode ver isso em Jó 1:8, 2 e 3. Moisés escreveu também o Salmo 90 e possivelmente o 91. De que esses escritos de Moisés eram de origem divina, inspirados por Deus, canônicos e uma orientação segura para a adoração pura, não pode haver dúvida, à luz da evidência interna. Não foi por iniciativa de Moisés que ele se tornou o líder e comandante dos israelitas. No começo, Moisés recuou diante desta sugestão. Você pode ver em Êxodo 3:10, 11, 4, 10 a 14. Antes, Deus suscitou Moisés e o investiu de poderes tão milagrosos que até mesmo os sacerdotes magos de Faraó se viram compelidos a reconhecer que aquilo que Moisés fazia originava-se de Deus. Você pode ver em Êxodo, no capítulo 4, versículo 1 a 9, no capítulo 8, versículos 16 a 19. Só para esclarecer, quando eu disser Êxodo 4, 1 a 9, ou 8, 16 a 19, significa que o 4 é capítulo e que o 8 é capítulo, ok? Para facilitar e simplificar daqui para frente. De modo que Moisés não tinha a ambição pessoal de ser orador e escritor, antes, em obediência à ordem de Deus e com as credenciais divinas do Espírito Santo, Moisés foi induzido primeiro a falar e depois a assentar por escrito parte do cânon bíblico. Você pode ver isso em Êxodo 17, 14. O próprio Jeová estabeleceu o precedente para que fossem assentados por escrito leis e mandamentos. Depois de falar a Moisés no Monte Sinai, Jeová passou a dar a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Você pode ver em Êxodo 31, 18. Mais tarde lemos, e Jeová prosseguiu dizendo a Moisés: escreve para ti estas palavras. Você pode ver em Êxodo 34, 27. Portanto, foi Jeová quem se comunicou com Moisés e lhe mandou que escrevesse e preservasse os primeiros 5 livros do cânon bíblico. Nenhum concílio de homens os tornou canônicos. Desde o começo eles tinham a aprovação divina. Assim que Moisés terminara de escrever as palavras desta lei num livro,
Ele deu ordem aos levitas, dizendo: tomando este livro da lei, tendes de colocá-lo ao lado da arca do pacto de Jeová, vosso Deus, e ali tem de servir de testemunha contra ti. Você pode ver isso em Deuteronômio 31, 9 e 24 a 26. É digno de nota que Israel reconheceu este registro dos tratos de Deus e não negou estes fatos, visto que o conteúdo dos livros, em muitos casos, era um descrédito para a nação em geral. Podia-se esperar que o povo os rejeitasse, se fosse possível, mas esta questão nunca parece ter surgido. Igual a Moisés, a classe sacerdotal foi usada por Deus tanto para preservar estes mandamentos escritos, como para ensiná-los ao povo. Quando a arca foi levada ao templo de Salomão, em 1027 da Era Comum, quase 500 anos depois de Moisés começar a escrever o Pentateuco, as duas tábuas de pedra ainda se encontravam na arca. Você pode ver isso em 1 Reis 8, 9. E 385 anos depois disso, quando o próprio livro da lei foi encontrado na casa de Jeová, durante o 18º ano de Josias, em 642 a.C. da Era Comum, ainda se mostrava a mesma autoestima por ele. Você pode ver isso em 2 Reis 22, 3 e 8 a 20. De modo similar, houve muitíssima alegria quando, depois do retorno do exílio babilônico, Esdras leu o livro da lei durante uma assembleia de 8 dias. Você pode ver isso em Neemias 8, 5 a 18. Após a morte de Moisés, acrescentaram-se escritos de Josué, Samuel, Gade e Natã. Josué, Juízes, Ruth e Samuel 1 e 2. Os reis Davi e Salomão também fizeram contribuições para o crescente cânon dos escritos sagrados. Depois vieram os profetas de Jonas a Malaquias, cada um contribuindo para o cânon bíblico. Cada um dotado de milagrosa habilidade profética da parte de Deus, cada um, por sua vez, satisfazendo os requisitos de verdadeiros profetas, conforme delineados por Jeová, a saber, falaram em nome de Jeová, sua profecia se cumpriu e eles voltaram o povo para Deus. Podemos ver isso em Deuteronômio 13, 1 a 3, 18, 20 a 22. Quando Ananias e Jeremias foram testados nos últimos 2 pontos, ambos falaram em nome de Jeová. Apenas as palavras de Jeremias se cumpriram. E Jeremias mostrou assim ser profeta de Jeová. Você pode comprovar isso em Jeremias 28, 10 a 17. Assim como Jeová inspirou homens a escrever, segue-se logicamente que ele orientaria e supervisionaria a coleção e a preservação desses escritos inspirados, a fim de que a humanidade tivesse uma duradoura régua canônica para a verdadeira adoração. Segundo a tradição judaica, Esdras teve algo que ver com esta obra. Depois que os judeus exilados se estabeleceram novamente em Judá, ele certamente estava qualificado para a obra, sendo um dos escritores bíblicos inspirados, sacerdote e também copista destro da lei de Moisés.
Você pode ver isso em Esdras 7, 1 a 11. Só faltavam os livros de Neemias e Malaquias a ser acrescentados. O cânon das escrituras hebraicas, portanto, estava bem estabelecido no fim do quinto século antes da Era Comum, contendo os mesmos escritos que nós temos hoje. Ok? O cânon das escrituras hebraicas era tradicionalmente dividido em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos, ou agiógrafos, contidos em 24 livros, conforme mostrado na tabela que iremos lhe apresentar no final. Pela combinação adicional de Ruth com Juízes e Lamentações com Jeremias, algumas autoridades judaicas contam 22 livros, o mesmo número que o das letras no alfabeto hebraico. Jerônimo, no seu prólogo dos livros de Samuel e Reis, embora parecendo favorecer a contagem de 22, disse: alguns incluiriam tanto Ruth como Lamentações entre os agiógrafos, e assim obteriam 24 livros. O historiador judaico Joséfo, respondendo a opositores na sua obra Contra Apião, 38 a 40, por volta do ano de 100 da Era Comum, confirma que, até então, o cânon das escrituras hebraicas há muito já estava estabelecido. Ele escreveu: não possuímos miríades de livros incoerentes em conflito uns com os outros. Nossos livros, aqueles que são corretamente acreditados, são apenas 2 e 20 e contém o registro de todos os tempos. Dentre estes, 5 são os livros de Moisés, abrangendo as leis e a história tradicional desde o nascimento do homem até a morte do legislador. Desde a morte de Moisés até Artaxerxes, que sucedeu a Xerxes como rei da Pérsia. Os profetas depois de Moisés escreveram a história dos eventos dos seus próprios tempos em 13 livros. Os 4 livros remanescentes contêm hinos a Deus e preceitos para a conduta da vida humana. A canonicidade de um livro, portanto, não depende inteiramente ou em parte de ter sido aceito ou rejeitado por algum concílio, uma comissão ou uma comunidade. A voz de tais homens, não inspirados, só tem valor como testemunha do que o próprio Deus já fizera por meio de seus representantes acreditados. O número exato dos livros nas escrituras hebraicas não é importante, quer 2 deles tenham sido combinados ou deixados separados, nem o é determinada a ordem em que se seguem um ao outro, visto que os livros permaneceram como rolos separados muito depois de se encerrar o cânon. Antigos catálogos variam na ordem que os livros estão alistados, como, por exemplo, uma lista colocando Isaías depois do livro de Ezequiel, o que é de máxima importância, porém, quais são os livros incluídos. Na realidade, apenas os livros que agora se encontram no cânon têm alguma reivindicação sólida de canonicidade. Desde os tempos antigos, houve resistência dos esforços de incluir outros escritos. 2 conselhos judaicos realizados em Iavne, ou Jâmnia, um pouco ao sul de Jope,
respectivamente por volta de 90 e 118 da Era Comum, ao considerar as escrituras hebraicas, expressamente excluíram todos os escritos apócrifos. Joséfo dá testemunho desta opinião judaica em geral sobre os escritos apócrifos, ao dizer: desde Artaxerxes até o nosso próprio tempo, escreveu-se a história completa, mas não tem sido considerada digna de receber crédito igual a dos registros anteriores, por causa da falta da sucessão exata dos profetas. Apresentamos prova prática da nossa reverência pelas nossas próprias escrituras, pois, embora já se tenham passado eras tão longas, ninguém se aventurou quer a acrescentar, quer a remover, quer alterar uma sílaba. E é um instinto em cada judeu, desde o dia do seu nascimento, considerá-las como os decretos de Deus, acatá-las e, se for preciso, alegremente morrer por elas. Esta atitude, você pode ver isso em Augustine Apple 1, 41 a 43. Esta atitude histórica de longa data dos judeus para com o cânon das escrituras hebraicas é muito importante em vista do que Paulo escreveu aos romanos. Os judeus, diz o apóstolo, foram incumbidos das proclamações sagradas de Deus, o que incluía escrever e proteger o cânon bíblico. Você pode ver isso em Romanos 3, 1 e 2. Antigos concílios. Laodiceia em 367 da Era Comum, Calcedônia em 451 da Era Comum, e os chamados pais da Igreja, que eram singularmente unânimes em aceitar o cânon judaico estabelecido e em rejeitar os livros apócrifos, reconheceram, mas de modo algum determinaram o cânon bíblico que o Espírito Santo de Deus havia autorizado. Exemplo de tais homens inclui Justino, o mártir, apologista cristão falecido cerca de 165 da Era Comum, Melito, bispo de Sardes, do segundo século da Era Comum, Orígenes, erudito bíblico, aproximadamente entre 185 a 254 da Era Comum, Hilário, bispo de Poitiers, morreu em aproximadamente 367 da Era Comum. Epifânio, bispo de Constantia Salamina, desde 367 da Era Comum. Gregório, aproximadamente 257 a 332 da Era Comum. Rufino de Aquileia, o erudito tradutor de Orígenes, aproximadamente 345 a 410 da Era Comum. Jerônimo, 340 a 420 da Era Comum, cerca disso. Erudito bíblico da Igreja Latina e compilador da Vulgata, no seu prólogo dos livros de Samuel e Reis, depois de enumerar os 22 livros das Escrituras hebraicas, Jerônimo diz: tudo o que houver além destes tem de ser postos nos apócrifos. O testemunho mais conclusivo da canonicidade das Escrituras hebraicas é a palavra incontestável de Jesus Cristo e dos escritores das Escrituras gregas cristãs. Embora eles, em parte alguma, indiquem o número exato de livros, a conclusão inconfundível tirada de que disseram é o cânon das Escrituras hebraicas, não continha os livros apócrifos. Se não existisse uma coleção definida de escritos sagrados que eles e aqueles a quem falaram e escreveram conhecessem ou reconhecessem,
eles não teriam usado expressões tais como as Escrituras. Você pode ver isso em Mateus 22 a 29, Atos 18, 24, Escrituras Sagradas, você pode ver também em Romanos 1, 2. Os escritos sagrados você pode ver também em 2 Timóteo 3,15, a lei que muitas vezes se refere ao corpo inteiro das Escrituras, você pode ver também em Jó 10,34, 12,34, 15, 25. A lei e os profetas, usado como tempo genérico, referindo-se às inteiras Escrituras hebraicas, e não simplesmente à primeira e à segunda seção dessas Escrituras, poderemos ver em Mateus 5,17, 7,12, 22,40, em Lucas 16,16. Quando Paulo se referiu à lei, ele citou Isaías. Você pode ver isso em 1 Coríntios 14:21 e Isaías 28:11. É muito pouco provável que a Septuaginta grega original contivesse os livros apócrifos. Podemos ver isso em apócrifos. No entanto, mesmo que alguns desses escritos de origem duvidosa se tivessem introduzido em cópias subsequentes da Septuaginta em uso nos dias de Jesus, nem ele, nem os escritores das escrituras gregas cristãs citaram deles, embora usasse a Septuaginta. Nunca citaram como escrituras ou como produto do Espírito Santo quaisquer escritos apócrifos. De modo que não só falta aos livros apócrifos a evidência interna de inspiração divina e a atestação de antigos escritores inspirados das escrituras hebraicas, mas falta-lhes também o cunho de aprovação de Jesus e dos seus apóstolos divinamente acreditados. Todavia, Jesus aprovou o cânon hebraico, referindo-se às inteiras escrituras hebraicas, quando falou sobre todas as coisas escritas na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, sendo os salmos o primeiro e mais extenso livro na seção chamada de hagiógrafos ou escritos sagrados. Podemos ver isso em Lucas 24, 44. As palavras de Jesus em Mateus 22, 35 e em Lucas 11, 50 e 51 também são muito significativas. Para que venha sobre vós todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem assassinastes entre o santuário e o altar. No que diz respeito à época, o profeta Urijá foi morto durante o reinado de Jeoiaquim, mais de 2 séculos depois do assassinato de Zacarias, perto do fim do reinado de Jeoás. Podemos ver isso em Jeremias 26, 20 a 23. Portanto, se Jesus queria citar toda a lista de mártires, por que não disse de Abel a Urijá? Evidentemente foi porque o caso de Zacarias é encontrado em 2 Crônicas 24, 20 e 21. E, portanto, perto do fim do tradicional cânon hebraico. Portanto, neste sentido, a declaração de Jesus abrangeu mesmo todas as testemunhas de Jeová assassinadas que são mencionadas nas escrituras hebraicas, desde Abel, alistado no primeiro livro, Gênesis, até Zacarias, mencionado no último livro, Crônica. O que, como ilustração, equivaleria a dizermos de Gênesis
a revelação. Bem, escrituras gregas cristãs, podemos ver o seguinte: tanto até aqui, então, nós percorremos pelas escrituras hebraicas. Com relação às escrituras gregas cristãs, vamos ver o seguinte: tanto a escrita como a compilação dos 27 livros, que constitui o cânon das escrituras gregas cristãs, foram similares às das escrituras hebraicas. Cristo deu dádivas em homens, sim. Ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como pastores e instrutores. Poderemos ver em Efésios 4, 8 e 11 a 13. Tendo eles o Espírito Santo de Deus, apresentaram doutrinas sólidas à congregação cristã e, por meio de um lembrete, repetiram muitas coisas já escritas nas Escrituras. Podemos ver em 2 Pedro 1, 12, 13 e capítulo 3, 1 e Romanos capítulo 15, versículo 15. Fora das próprias Escrituras, há evidência de que já em 90 a 100 da Era Comum, pelo menos 10 das cartas de Paulo tinham sido compiladas. É certo que logo cedo os cristãos compilavam os inspirados escritos cristãos. Lemos que perto do fim do primeiro século, Clemente, bispo de Roma, estava familiarizado com a carta de Paulo à igreja em Corinto. Depois dele, as cartas tanto de Inácio, bispo de Antioquia, como de Policarpo, bispo de Esmirna, atestam a disseminação das cartas paulinas por volta da segunda década do segundo século. A Enciclopédia Bíblica Padrão Internacional, editada por J.W. Bromley, em 1979, volume 1, página 603. Todos estes eram escritores antigos. Clementes de Roma, cerca de 30 a 100 da Era Comum. Policarpo, cerca de 69 a 155 da Era Comum. E Inácio de Antioquia, fim do primeiro e começo do segundo século da Era Comum, que intercalaram citações e trechos de diversos livros das escrituras gregas cristãs, mostrando que conheciam esses escritos canônicos. Justino, o mártir, morreu cerca de 165 da Era Comum. No seu diálogo com o judeu Trifão, 49, usou a expressão "está escrito" ao citar Mateus, do mesmo modo como faz os próprios evangelhos ao se referir às escrituras hebraicas. O mesmo ocorre também numa anterior obra anônima, a Epístola de Barnabé. 4. Justino o Mártir, em A Primeira Apologia, em 66 a 67, chama as Memórias dos Apóstolos de Evangelhos. Podemos ver em Os Pais Antinicenos, volume 1, páginas 220, 139, 185 e 186. Teófilo de Antioquia, segundo século da Era Comum, declarou: a respeito da justiça ordenada pela lei, encontram-se expressões confirmatórias tanto nos profetas como nos evangelhos, porque todos eles falaram inspirados por um só Espírito de Deus. Teófilo usa então expressões tais como "diz o Evangelho", citando Mateus 5, 28, 32,
44, 46 e o capítulo 6, versículo 3. E a palavra divina nos dá instruções citando 1 Timóteo 2, 2 e Romanos 13, 7 e 8. Teófilo Autólico, 12º e 13º. Por volta do fim do segundo século, não havia dúvida de que o cânon das escrituras gregas cristãs estava completo. E encontramos homens tais como Irineu, Clemente de Alexandria e Tertuliano, reconhecendo os escritos que constituem as escrituras cristãs como tendo autoridade igual à das escrituras hebraicas. Irineu, recorrendo às escrituras, faz tantas quantas 200 citações das cartas de Paulo. Clemente diz que responderá aos seus oponentes com as escrituras que cremos serem válidas em vista da sua onipotente autoridade, quer dizer, pela lei e pelos profetas, e além disso, pelo bendito Evangelho. Pode ser visto isso em Os Estrômatos ou Miscelâneas, volume 2, página 409. Alguns têm disputado a canonicidade de certos livros específicos das escrituras gregas cristãs, mas os argumentos contra tais são muito fracos. Por exemplo, para os críticos rejeitarem o livro de Hebreus, simplesmente porque não leva o nome de Paulo e porque difere ligeiramente em estilo das suas outras cartas, é um argumento superficial. Observou que a autoridade canônica da epístola é independente da sua autoria paulina. Foi dito por B.F. Westcott. E a Epístola aos Hebreus, de 1892, página 21. A objeção à base de não se saber o nome do escritor é sobrepujada em muito pela presença de Hebreu no papiro Chester Beatler, número 2, página 46, datado dentro de 150 anos após a morte de Paulo, que contém a carta junto com mais 8 de Paulo. Às vezes se questiona a canonicidade de livros pequenos tais como Tiago, Judas, a segunda e a terceira de João e a segunda de Pedro, à base de que estes livros são muito pouco citados pelos primitivos escritores. Todavia, todos juntos constituem apenas uma 36ª parte das escrituras gregas cristãs e por isso era menos provável serem mencionados. Neste respeito, pode-se observar que a segunda de Pedro é citada por Irineu como tendo a mesma evidência de canonicidade que as restantes das escrituras gregas. O mesmo se dá com a segunda de João, citado por Irineu contra heresias. Revelação também rejeitada por alguns foi confirmada por muitos primitivos comentadores, inclusive Pápias, Justino, o Mártir, Melito e Irineu. A verdadeira prova de canonicidade. A verdadeira prova de canonicidade, porém, não consiste em quantas vezes ou porque escritores não apostólicos certo livro é citado. O conteúdo do próprio livro tem de dar evidência de ser produto do Espírito Santo. Por conseguinte, não pode conter superstições ou demonismo, nem pode incentivar a adoração de criaturas. Tem de estar em total harmonia e completa unidade com o restante da Bíblia, apoiando assim a autoria de Jeová Deus. Cada livro tem de harmonizar-se com o divino,
modelo de palavras salutares, e está em harmonia com os ensinos e as atividades de Jesus Cristo. Podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Os apóstolos claramente possuíam abonação divina e falavam em confirmação de outros escritores, tais como Lucas e Tiago, meio-irmão de Jesus. Por meio do Espírito Santo, os apóstolos tinham discernimento de pronunciações inspiradas, quanto a se eram de Deus ou não. Podemos ver isso em 1 Coríntios 12, 4 e 10. Com a morte de João, o último dos apóstolos, esta corrente fidedigna de homens divinamente inspirados chegou ao fim. E, portanto, com a revelação, o Evangelho de João e suas epístolas, o cânon bíblico foi encerrado. Os 66 livros canônicos da nossa Bíblia, na sua harmoniosa unidade e equilíbrio, atestam a unicidade, a inteireza da Bíblia e a recomendam a nós como de fato serem a palavra de Jeová, de verdade inspirada, preservada até agora contra todos os seus inimigos. Podemos ver isso em 1 Pedro 1, 25. Para consultar a lista completa dos 66 livros que constituem o inteiro cânon bíblico, os escritores e quantos os livros foram completados, bem como o tempo abrangido por cada um deles, vamos ver a tabela dos livros da Bíblia na ordem que foram terminados. Sob Bíblia. Você pode ver também o artigo sobre cada livro específico da Bíblia. Nesta tabela da página 23, no cânon judaico das Escrituras, podemos ver as seguintes divisões: a lei, os profetas, os escritos. O cânon judaico das Escrituras dividia-se assim: a lei, primeiro Gênesis, segundo Êxodo, terceiro Levítico, 4 Números, 5 o livro Deuteronômio, 6 aí já entra os profetas, né? Entra Josué, o sétimo entra Juízes, o oitavo entra 1 Samuel e 2 Samuel, o nono entra 1 e 2 Reis, o 10º entra Isaías, o 11º entra Jeremias, o 12º entra Ezequiel, o 13º entra os 12 profetas, conhecido como os 12 profetas menores. Podemos citar Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os escritos tidos como agiógrafos das escrituras judaicas, o cânon judaico das escrituras, o 14º vem os Salmos, o 15º vem Provérbios, o 16º vem Jó, o livro de Jó, né? O 17º vem Cântico de Salomão, o 18º vem Ruth, o livro de Ruth, o 19º vem Lamentações, o 20º vem Eclesiastes, 21 vem Esther, 22 vem Daniel e 23 vem Esdras, Neemias e 24 primeira e segunda crônicas. Então está aí o cânon judaico das Escrituras. Como nós podemos ver,
o cano das escrituras hebraicas e o cano formado pelas escrituras hebraicas e pelas escrituras cristãs gregas, escrituras gregas cristãs, ok? Esperamos que tenha sido de suma importância para conhecimento de cada um, que conhecer a Bíblia, as Escrituras Sagradas, saber da composição de seus livros, saber dessas subdivisões, saber que há uma divisão dos livros hebraicos, né? Gregos e hebraicos, e também os gregos cristãos, né? Me desculpe, porque realmente é importante que cada um de nós tenhamos discernimento das escrituras hebraicas, melhor dizendo, e das escrituras gregas cristãs. É importante saber que nas escrituras hebraicas são formado o cânon de 37 livros. E nas escrituras gregas cristãs são formados por 29 livros, totalizando os 66 livros da Bíblia, né? Reconhecida pelo cânon bíblico. Ok? Ficaram de fora os apócrifos, que não foram aceitos como inspirados pela palavra divina. Cada um deverá pesquisar, estudar e também tomar conhecimento do que ficou de fora. Então, agregar esse conhecimento, essa maturação de aprendizado, vai lhe dar um achegue-se mais à divindade, ao nosso Criador Jeová, e a aproximação ao Messias, o seu Filho, Jesus Cristo. Ok? Então, como está previsto falarmos também sobre os escritos apócrifos, vamos tentar citar também, me parece que vai ser um pouco cansativo, mas é importante que tenhamos a informação do relato sobre os apócrifos, a sua historicidade, né? No tempo, na história, nos personagens, o que ocorreu de fato. Se existem outras versões, deve cada um de nós pesquisar e se estribar naquela que achar mais elucidativa ao entendimento. Os apócrifos, a palavra grega apócrifos é usada no seu sentido original em 3 textos bíblicos, como se referindo a coisas cuidadosamente ocultas. Você pode ver isso em Marcos capítulo 4, versículo 22, e em Lucas capítulo 8, versículo 17, e em Colossenses capítulo 2, versículo 3. Conforme aplicada a escritos, referia-se originalmente àqueles que não eram lidos em público, portanto ocultos de outros. Mais tarde, contudo, a palavra assumiu o sentido de espúrio ou não canônico, e atualmente é usada mais comumente para referir-se aos escritos adicionais declarados pela Igreja Católica Romana no Concílio de Trento em 1456, como fazendo parte do cânon da Bíblia. Os escritores
católicos se referem a tais livros como deuterocanônicos, que significa do segundo ou posterior cânon, para diferenciá-los dos protocanônicos. Esses escritos adicionais são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, entre parênteses, não Eclesiástico, Baruque 1 e 2, Baruque, desculpe, 1 e 2 Macabeus, suplementos de Esther e 3 adições a Daniel com nomes diversos, tais como Cântico dos Três Jovens, Susana e os Anciãos, e a destruição de Bel e do dragão. O tempo exato de sua escrita é incerto, mas a evidência indica uma época não anterior ao segundo ou terceiro século antes da Era Comum. Você poderá voltar um pouco o vídeo para ver realmente esses escritos adicionais que eu vou repetir aqui então. Esses escritos adicionais são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, entre parênteses, não Eclesiastes, Baruque, 1 e 2 Macabeus, suplementos de Esther e 3 adições a Daniel, com nomes diversos tais como Cântico dos Três Jovens, Susana e os Anciãos, e a destruição de Bel e do dragão. Ainda diz aqui o seguinte: o tempo exato da sua escrita é incerto, mas a evidência indica uma época não anterior ao segundo ou terceiro século antes da Era Comum. Amém? Evidência contra a canonicidade. Embora em alguns casos apresente certo valor histórico, qualquer afirmação de canonicidade por parte desses escritos não dispõe de nenhuma base sólida. A evidência aponta para o término do cânon hebraico depois da escrita dos livros de Esdras, Neemias e Malaquias, no quinto século antes da Era Comum. Os escritos apócrifos jamais foram incluídos no cânon judaico das escrituras inspiradas e não fazem parte dele atualmente. Joséfo, historiador judeu do primeiro século, mostra o reconhecimento dado apenas a esses poucos livros do cânon hebraico, considerados sagrados, dizendo: não possuímos miríades de livros incoerentes que discordam entre si. Nossos livros, os divinamente acreditados, são apenas 22, equivalentes aos 39 livros das escrituras hebraicas segundo a divisão moderna, e contém o registro de todos os tempos. Daí ele mostra de forma clara ter consciência da existência de livros apócrifos e de sua exclusão do cânon hebraico, por acrescentar: desde o tempo de Artaxerxes até o nosso próprio tempo, a história completa foi escrita, mas não foi considerada digna de crédito igual aos registros anteriores, porque cessou a sucessão exata dos profetas. Pode-se ver também em contra-opinião de Agustin Apion, em 1:38-41. Inclusão na Septuaginta. Desculpa. Os argumentos a favor da canonicidade, estamos nos referindo agora à inclusão na Septuaginta. Os apócrifos incluídos sobre a inclusão dos apócrifos na Septuaginta. Os argumentos a favor da canonicidade dos escritos geralmente giram em torno do fato de que estes escritos apócrifos podem ser encontrados em muitas cópias primitivas da tradução
Septuaginta grega das escrituras hebraicas. Tradução iniciada no Egito por volta de 280 antes da Era Comum. No entanto, visto que não existem cópias originais da Septuaginta, não se pode afirmar categoricamente que os livros apócrifos foram originalmente incluídos nesta obra. Muitos, talvez a maioria, dos escritos apócrifos foram admitidamente escritos depois do início do trabalho de tradução da Septuaginta e assim, obviamente, não constavam da original lista de livros escolhidos para a tradução por parte do grupo de tradutores. No máximo, então, só poderiam ser reputados como acréscimos a tal obra. Adicionalmente, embora os judeus de língua grega de Alexandria com o tempo inserissem tais escritos apócrifos na Septuaginta grega, e pelo que parece os considerassem como parte de um cânon ampliado de escritos sagrados, a declaração de José já citada mostra que jamais foram incluídos no cânon de Jerusalém ou palestino e, no máximo, eram considerados como apenas escritos secundários e não de origem divina. Assim, o judaico concílio de Jamnia, por volta de 90 da Era Comum, excluiu especificamente do cânon hebraico todos esses escritos. A necessidade de se dar a devida consideração à posição judaica sobre esse assunto é claramente especificada pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2. Testemunho antigo adicional. Uma das principais evidências externas contra a canonicidade dos apóstolos é que nenhum dos escritores bíblicos cristãos citou tais livros. Embora isso por si só não seja conclusivo, visto que em seus escritos também faltam citações de alguns livros reconhecidos como canônicos, tais como Esther, Eclesiastes e o Cântico de Salomão, todavia o fato de que nenhum dos escritos dos apócrifos é citado sequer uma só vez é certamente significativo. Não deixa de ter seu peso, também, o fato de que os principais peritos bíblicos e pais da Igreja dos primeiros séculos da Era Comum, no todo deram aos apócrifos uma posição inferior. Orígenes, do início do terceiro século da Era Comum, em resultado de cuidadosa investigação, fez tal diferenciação entre esses escritos e os do cânon verdadeiro. Atanásio, Cirilo de Jerusalém, Gregório Nazianzeno e Anfíloco, todos do quarto século da Era Comum, prepararam catálogos que alistavam os escritos sagrados de acordo com o cânon hebraico e o desconsideraram esses escritos adicionais ou os colocaram numa classe secundária. Jerônimo, descrito como o melhor perito hebraico da Igreja primitiva e que terminou a tradução da Vulgata Latina em 405 da Era Comum, adotou uma posição definida contra tais livros apócrifos e foi, na realidade, o primeiro a usar a palavra. Apócrifos, explicitamente no sentido de não canônicos, como se aplicando a tais escritos. Assim, no seu prólogo aos livros de Samuel e de Reis, Jerônimo alista os livros inspirados das escrituras hebraicas em harmonia com o cânon hebraico, em que os 39 livros estão agrupados como 22. E então diz, de modo que há 22 livros. Este prólogo das escrituras pode servir como enfoque fortificado para todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, de modo que saibamos que tudo que for além destes precisa ser colocado
entre os apócrifos. Ao escrever a uma senhora chamada Laeta, ou Laeta, sobre a educação da filha dela, Jerônimo aconselhou-a: todos os livros apócrifos devem ser evitados, mas se ela quiser alguma vez lê-los, não para determinar a verdade das suas doutrinas, mas por respeito pelos seus maravilhosos contos, deve dar-se conta de que não foram realmente escritos por aqueles a quem são atribuídos, que eles contêm muitos elementos falhos e que requer grande perícia para achar ouro na lama. Está escrito em Cartas Seletas, em 107. Conceitos católicos divergentes. Vamos ver o que diz os conceitos católicos divergentes. A tendência para incluir estes escritos adicionais como canônicos foi primariamente iniciada por Agostinho em 354 a 430 da Era Comum. Embora até mesmo ele, em obras posteriores, reconhecesse que havia uma distinção definida entre os livros do cânon hebraico e tais livros alheios. No entanto, a Igreja Católica, seguindo o exemplo de Agostinho, incluiu esses escritos adicionais no cânon dos livros sagrados, determinado pelo Concílio de Cartago em 397 da Era Comum. Todavia, não foi senão muito mais tarde, em 1546 da Era Comum, no Concílio de Trento, que a Igreja Católica Romana confirmou definitivamente sua aceitação dessas adições no seu catálogo dos livros da Bíblia, e esta ação foi julgada necessária, porque, mesmo dentro da Igreja, a opinião ainda estava dividida quanto a tais escritos. João Wycliffe, o sacerdote e perito católico romano, que, com a subsequente ajuda de Nicolas de Hereford, no século XIV, fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Não incluiu os apócrifos em sua obra, e o prefácio desta tradução declarava que tais escritos não têm a autoridade de crença. O cardeal dominicano Cajetan, o mais destacado teólogo católico do seu tempo, 1469 a 1534 da Era Comum, e chamado por Clemente VII de Lâmpada da Igreja, também discriminou os livros do verdadeiro cânon hebraico das obras apócrifas, apelando para os escritos de Jerônimo como autoridade. Deve-se observar também que o Concílio de Trento não aceitou todos os escritos anteriormente aprovados pelos precedentes Concílio de Cartago, mas deixou de lado 3 deles: a oração de Manassés e 1 e 2 Esdras. Não os livros de 1 e 2 Esdras, que em algumas versões católicas correspondem a Esdras e Neemias. Assim, esses 3 escritos, que haviam aparecido por mais de 1.100 anos na aprovada Vulgata Latina, foram então excluídos. Evidência interna. O que diz a evidência interna? A evidência interna desses escritos apócrifos tem ainda maior peso contra a sua canonicidade do que a externa. Falta-lhes completamente o elemento profético. Seu conteúdo e seus ensinos, às vezes, contradizem o dos livros canônicos e também são contraditórios entre si. Estão repletos de inexatidões históricas e geográficas e de anacronismos. Os escritores, em alguns casos, são culpados de desonestidade ao representarem falsamente suas obras como sendo de anteriores escritores inspirados. Mostram-se sob influência grega pagã, por vezes até recorrendo a uma linguagem extravagante e a um estilo literário inteiramente estranho às escrituras inspiradas. 2 dos escritores
dão a entender que não foram inspirados. Veja o prólogo de Eclesiásticos, a CBC 2 Macabeus 2, 24 a 32 e capítulo 15, 38 a 40. Assim, pode-se dizer que a melhor evidência contra a canonicidade dos apóstolos são os próprios apócrifos. Segue aqui uma consideração dos livros individuais. Tobias, ou Tobit. O relato de um judeu pio da tribo de Naftali, que é deportado para Nínive e que fica cego por lhe ter caído esterco de pássaro em ambos os olhos. Ele manda seu filho Tobias a Média para cobrar uma dívida. E Tobias é guiado por um anjo que se faz passar por homem, e Ecbatana, Rages, em caminho, ele obtém o coração, o fígado e o fel de um peixe. Encontra-se com uma viúva, a qual, embora casada 7 vezes, continua virgem, visto que cada marido foi morto na noite das núpcias por Asmodeu, o mau espírito. Incentivado pelo anjo, Tobias casa-se com a virgem enviuvada e, por queimar o coração e o fígado do peixe, expulsa o demônio. Retornando para casa, restabelece a visão do pai por usar o fel do peixe. É provável que a história tenha sido originalmente escrita em aramaico e calcula-se que ela seja aproximadamente do 3º século da Era Comum. Obviamente ela não é inspirada por Deus por causa da superstição e do erro encontrados na narrativa. Entre as inexatidões encontradas nela está a seguinte: o relato diz que Tobias, na sua juventude, viu a revolta das tribos setentrionais que ocorreu em 997 antes da Era Comum, após a morte de Salomão. Tobias, capítulo 1, versículo 4, 5. Também que ele foi posteriormente deportado para Nínive, junto com a tribo de Naftali, em 740 antes da Era Comum. Podemos ver em Tobias, capítulo 1, versículo 11 a 13. Isso significaria que ele viveu por mais de 257 anos. No entanto, Tobias, no capítulo 14, 1 a 3, diz que ele tinha 102 anos de idade quando morreu. Então, neste livro de Tobias, a gente pode ver uma contradição. Já em Judite, o livro Judite, o que é que fala? Peço permissão a vocês de ler este relato, porque são livros tidos como apócrifos, que neste resumo dá para a gente ter uma ideia do relato de cada livro desses, e que posteriormente cada um possa pesquisar e ler o livro no seu todo. Então em Judite diz o seguinte: este é o relato sobre uma bela viúva judia da cidade de Betúlia. Nabucodonosor envia seu oficial Holofernes numa campanha para para destruir toda a adoração, exceto do próprio Nabucodonosor. Os judeus em Betúlia são citados, mas Judite finge ser traidora da causa judaica e é admitida ao acampamento de Holofernes, onde ela lhe dá um relato falso sobre as condições da cidade. Num banquete no qual Holofernes fica embriagado, ela consegue decapitá-lo com a própria espada dele e então retorna a Betúlia com a cabeça dele. Na manhã seguinte, o acampamento inimigo é lançado em confusão e os judeus ganham uma vitória completa. Conforme comenta a tradução católica de A Bíblia de Jerusalém, na sua introdução nos livros de Tobias, Judite e Esther, o livro de Judite, sobretudo, manifesta uma soberba indiferença pela história e pela geografia. Entre as incoerências indicadas nesta introdução encontra-se esta. Declara-se que os eventos ocorreram durante o reinado de Nabucodonosor, que é chamado de rei,
que reinou sobre os assírios em Nínive, e a grande cidade. Pode-se ver isso em Judite, capítulo 1, versículo 1 e 7. A introdução e as notas desta tradução indicam que Nabucodonosor era rei de Babilônia e nunca reinou em Nínive, visto que Nínive havia sido destruída anteriormente pelo pai de Nabucodonosor, que era Nabopolassar. Acerca do itinerário do exército de Holofernes, esta introdução declara que é um desafio à geografia. O Novo Dicionário da Bíblia, volume 1, página 92, comenta: a história não passa de franca ficção. De outro modo, suas inexatidões seriam incríveis. Editor, organizador J.D. Douglas, 1966, edições Vida Nova, São Paulo. Pensa-se que o livro fora escrito na Palestina durante o período grego, perto do fim do segundo século ou do começo do primeiro século antes da Era Comum. Crê-se que fora originalmente escrito em hebraico. Em adições ao livro de Esther, vamos ver esse apócrifo. Adições ao livro de Esther diz o seguinte: estas constituem 6 passagens adicionais. A primeira parte, de 17 versículos, é alguns artigos, textos gregos e latinos, mas veja Esther, capítulo 11, versículo 2 a 12 e capítulo 6, procede no primeiro capítulo, apresentando um sonho de Mordecai, ou Mardoqueu, e a sua exposição de uma conspiração contra o rei. Depois de 3:13 mais capítulo 13, 1 a 7, na SO, a segunda edição apresenta o texto do edito do rei contra os judeus, no fim do capítulo 4, mais 13, capítulo 13, 8 a 14 e 19. Relatam-se orações de Mordecai e de Esther como terceira edição. A quarta ocorre depois do capítulo 5, versículo 2, mais capítulo 15, 1 a 19 na SO, e conta a audiência de Esther com o rei. A quinta ocorre depois de 8, 12, mais 16, 1 a 24 na SO, e consiste no edito do rei que permitiu aos judeus defender-se. No fim do livro, mais 10, capítulo 10, 4 a 11 e 1 na SO, interpreta-se o sonho apresentado na introdução apócrifa. A colocação dessas edições varia em diversas traduções, algumas colocando todas no fim do livro, como Jerônimo fez na sua tradução, e outras intercalando-se no texto canônico. Na primeira dessas seções apócrifas, Mordecai é apresentado como tendo estado dentre os cativos tomados por Nabucodonosor em 617 antes da Era Comum, e como homem importante na corte do rei no segundo ano de Assuero, o Grande, diz Artaxerxes. Mais de um século depois, esta declaração que Mordecai ocupou tal cargo importante tão cedo no reinado do rei contradiz a parte canônica de Esther. Crê-se que as adições apócrifas sejam a obra de um judeu egípcio que tenham sido escritas durante o segundo século da Era Comum. Também outra apócrifa, Sabedoria de Salomão. Este é um tratado que exalta os benefícios para os que procuram a sabedoria divina. A sabedoria é personificada como mulher celestial, e a oração de Salomão, pedindo sabedoria, está incluída no texto. A última parte recapitula a história desde Adão até a conquista de Canaã, citando dela exemplos de bênçãos pela sabedoria e de calamidades pela falta dela. Considera-se a tolice da adoração de imagens.
Embora Salomão não seja mencionado especificamente por nome, em certos textos o livro o apresenta como seu autor. Entre parênteses, Sabedoria, capítulo 9, versículos 7, 8 e 12. Mas o livro cita passagens de livros bíblicos escritos séculos depois da morte de Salomão, cerca de 998 antes da Era Comum. E faz isso da Septuaginta grega, que começou a ser traduzida por volta de 280 antes da Era Comum. Crê-se que o escritor tenha sido um judeu de Alexandria, no Egito, que escreveu por volta de meados do primeiro século antes da Era Comum. O escritor manifesta estribar-se fortemente na filosofia grega. Ele usa terminologia platônica na promoção da doutrina da imoralidade da alma humana. Pode-se ver em Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, capítulo 3, versículo 2 e 4. Outros conceitos pagãos apresentados são a preexistência das almas humanas e o conceito de que o corpo é um impedimento ou estorvo para a alma. Pode-se ver em capítulo 8, versículo 19, 20 e capítulo 9, versículo 15. A apresentação dos eventos históricos, desde Adão até Moisés, é floreada com muitos pormenores fantasiosos, frequentemente em contradição com o registro canônico. Embora algumas obras de referência se esforcem a mostrar certa correspondência entre passagens desse escrito apócrifo e as posteriores obras das escrituras gregas cristãs, a similaridade frequentemente é pouca, e mesmo onde é um pouco maior, não indicaria que os escritores cristãos recorreram a esta obra apócrifa, mas antes que recorreram às escrituras hebraicas canônicas, que o escritor apócrifo também usou. Já no outro apócrifo eclesiástico, podemos ver o seguinte: Eclesiástico. Este livro, também chamado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque, tem a distinção de ser o mais longo dos livros apócrifos e o único cujo autor é conhecido. Jesus ben Siraque de Jerusalém. O escritor explica a natureza da sabedoria e sua aplicação para uma vida bem-sucedida. A observância da lei é fortemente enfatizada. Dá-se conselhos sobre muitos campos de conduta social e da vida diária, inclusive comentários sobre modos à mesa, sonhos e viagens. A parte concludente contém um retrospecto sobre importantes personagens de Israel, terminando com o sumo sacerdote Simão II. Contradizendo a declaração de Paulo em Romanos capítulo 5, 12 a 19, que lança a responsabilidade pelo pecado sobre Adão, Eclesiástico diz: foi pela mulher que começou o pecado e é por causa dela que todos morreremos. Que todos morremos. Vê-se isso no capítulo 25, versículo 33, CBC. O escritor prefere também toda a malícia, não, porém, a malícia da mulher. Capítulo 25, versículo 19, CBC. O livro foi originalmente escrito em hebraico no começo do segundo século, antes da Era Comum. Citações dele são encontradas no Talmud judaico. Um outro apócrifo, livro apócrifo, é Baruch, incluindo a Epístola de Jeremias. Faz-se parecer como se os primeiros 5 capítulos tivessem sido escritos pelo amigo e escriba de Jeremias, Baruch. O 6º capítulo é apresentado como carta escrita pelo próprio Jeremias. O livro relata as expressões de arrependimento e as orações por alívio por parte dos judeus exilados em Babilônia, exortações para seguir a sabedoria, incentivo para esperar na promessa de libertação e a denúncia da idolatria babilônica. Baruque é apresentado como estando em Babilônia, Baruque capítulo 1, versículo 1 e 2, ao passo que o registro bíblico mostra que ele foi para o Egito, assim como Jeremias
e não há nenhuma evidência de que Baruque estivesse alguma vez em Babilônia. Pode-se ver em Jeremias capítulo 43, versículos 5 a 7. Contrário à profecia de Jeremias de que a desolação de Judá durante o exílio babilônico duraria 70 anos, pode-se ver Jeremias capítulo 25, 11 e 12 e capítulo 29, 10. Baruque, em capítulo 6, 2, diz aos judeus que ficariam em Babilônia por 7 gerações e então seriam libertos. Jerônimo, no seu prefácio ao livro de Jeremias, declara: não achei valer a pena traduzir o livro de Baruque. A introdução ao livro, a Bíblia de Jerusalém, edições 1966, página 1128. Sugere que partes da composição talvez tenham sido escritas só no segundo ou no primeiro século antes da Era Comum, portanto por outro autor ou autores e não Baruque. A língua original provavelmente foi a hebraica. Um outro apócrifo é o Cântico dos Três Jovens. Vamos ver o que diz. O resumo. Esta adição a Daniel segue a Daniel capítulo 3, versículo 23, consiste em 67 versículos que apresentam uma oração supostamente proferida por Azarias dentro da fornalha ardente, seguida por um relato sobre um anjo que apagou as chamas e finalmente um cântico entoado pelos 3 hebreus dentro da fornalha. O cântico é bastante similar ao Salmo 148. Suas referências ao templo, a sacerdotes e querubins, porém não se enquadram no templo a que se alega que se aplica. Talvez tenha sido originalmente escrito em hebraico e é considerado como do primeiro século antes da Era Comum. O outro livro apócrifo é Susana e os Anciãos. O resumo diz o seguinte: este conto relata um incidente na vida da bela esposa de Joaquim, um judeu rico em Babilônia. Enquanto Susana se banhava, chegaram-se a ela 2 anciãos judeus que instaram com ela que cometessem adultério com eles. E quando ela recusou, forjaram uma falsa acusação contra ela. No julgamento, ela foi condenada à morte, mas o jovem Daniel habilmente expôs os 2 anciãos e Susana foi exonerada da acusação. Não há certeza sobre a língua original. Pensa-se que tenha sido escrito durante o primeiro século antes da Era Comum. Na Septuaginta grega, o trecho foi colocado antes do livro canônico de Daniel e na Vulgata latina foi colocado depois dele. Algumas versões o incluem como o capítulo 13 de Daniel. Um outro livro apócrifo é a destruição de Bel e do dragão. Vamos ver o que relata. Esta é uma terceira adição a Daniel, sendo que algumas versões a colocam como capítulo 14. No relato, o rei Ciro exige que Daniel adore o ídolo do deus Bel, por aspergir cinzas no pavimento do templo e assim descobrir pegadas. Daniel prova que o alimento supostamente consumido pelos ídolos, na realidade, é consumido pelos sacerdotes pagãos e suas famílias. Os sacerdotes são mortos e Daniel destroça o ídolo. O rei requer de Daniel adorar um dragão vivo. Daniel destrói o dragão, mas é lançado na cova dos leões pela população enfurecida. Durante os 7 dias do seu confinamento, um anjo pega Abacuque pelos cabelos e leva tanto a ele como uma tigela de caldo da Judéia, a Babilônia, a fim de prover Daniel de alimento. Abacuque é então devolvido à Judéia, Daniel é solto da cova e seus oponentes são lançados nela e devorados. Considera-se esta adição também do primeiro século antes da Era Comum. Estas adições a Daniel são chamadas em O Novo Dicionário da Bíblia,
em 1966, volume 1, página 93, de Pio Exagero Lendário. Um outro apócrifo é 1 Macabeus. O livro 1 Macabeus relata um relato histórico da luta de independência dos judeus durante o segundo século antes da Era Comum, desde o começo do reinado de Antíoco Epifânio, isso em 175 antes da Era Comum, até a morte de Simão Macabeu, cerca de 134 antes da Era Comum. Trata especialmente das façanhas do sacerdote Matatias e de seus filhos Judas, Jonatas e Simão nas suas lutas contra os sírios. Esta é a mais valiosa das obras apócrifas por causa das informações históricas que fornece sobre este período. Entretanto, conforme comenta a Enciclopédia Judaica, 1976, volume 8, página 243, nela a história é escrita do ponto de vista humano, igual às outras obras apócrifas, não faz parte do inspirado cânon hebraico. Foi evidentemente escrita em hebraico por volta da última parte do